nossa Bíblia em Eclesiastes capítulo 2, o versículo 1, irmãos. Toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Os irmãos da live, que Deus abençoe vocês. Eclesiastes capítulo 2, o versículo 1. Toda honra e glória é dada ao Senhor. Você que tem Bíblia, crianças, todo mundo, concentra no altar de Deus. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Tem irmão procurando ainda? Livro de Eclesiastes capítulo 2, versículo 1, irmãos. Você encontra primeiro Provérbios, aí depois você encontra Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Leamos, irmãos. E disse comigo: vamos, e eu te provarei com alegria, gozo, pois a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria de que serve. E resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver que o melhor seria que se fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Versículo 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casa, plantei para mim vinhas, fiz jardim, pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim o açude, para regar com ele o bosque em que revedenciam as árvores. Comprei servos e serva, tive servos nascidos em casa. Também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Versículo 8. Amontoei também para mim prata, ouro e tesouro de reis, de província, provi-me de cantores, cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, diga mulheres e mulheres. Engrandeci-me, subpujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Contudo, quanto desejava os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram, e as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadiga, havia feito, e eis que tudo era vaidade, é correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Grande Deus e eterno Pai, fala ao coração da tua igreja, ó Deus, nos dá atenção aqui, ó Pai, para que nós possamos falar a tua palavra e possamos entender. Meu Deus, afasta de nós e afasta deste lugar todo tipo de distração, Pai. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, em nome de Jesus. Pode tomar o assento. Glória a Deus. Eu peço que a igreja agora dê a sua atenção, e as crianças, por favor, no altar de Deus, tá bom? Depois nós conversamos. Queridos, a palavra que nós temos aqui em mãos, de Eclesiastes capítulo 2, do versículo 1 em diante, nós temos aqui uma narrativa do homem mais sábio, do rei mais sábio, que era o rei Salomão. Salomão, além dele ser o homem mais sábio, ele também foi o homem mais rico.
foi um homem que possuiu muita e muita riqueza. Salomão, ele foi um homem culto, ele foi um homem famoso na sua geração, por ele ter alcançado o apogeu da glória. Salomão, ele alcançou posições que outros homens que também passaram por Israel não alcançaram. Salomão alcançou um apogeu da glória humana. Só que, mesmo que ele alcançou a máxima da sabedoria e da riqueza, Salomão, ele andou por caminhos, ele andou por labirintos escuros, que levou com que Salomão viesse perecer, viesse fracassar como um líder, um homem que Deus escolheu. E nós vamos verificar que dentro deste contexto, do livro de Eclesiastes, capítulo 2, o versículo 1 em diante, algumas situações que levaram Salomão a fracassar na sua vida. Salomão, ele foi um homem, irmãos, que alcançou uma fama extraordinária, porque ele foi um homem que tinha maior sabedoria. Era um homem que, primeiramente, ele não pediu a Deus riqueza e nem a morte dos inimigos, mas ele pede sabedoria, e como Deus lhe dá sabedoria, Deus também lhe dá riqueza. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Salomão, ele alcançou uma glória tamanha. Foi ele que construiu o primeiro templo, que Deus, ele não permitiu que o seu pai Davi a construísse, mas Salomão, ele vai alcançar essa glória, esta honra. Você vai perceber também, irmãos, que Salomão, ele vai andar, ele vai enveredar por 4 fontes que levaram com que fizesse ele fracassar como um grande rei. E tudo que eu vou falar aqui, irmãos, está dentro do capítulo 2 de Eclesiastes. Primeiro, quais são essas 4 fontes que levaram Salomão a um grande fracasso? Primeiro, diga comigo, bebida. Diga bem forte, bebida. Agora, irmãos, Salomão, o grande homem de Israel, quando ele se propõe, irmão, em buscar, ele se propõe em alcançar a felicidade de forma desenfreada, ele vai enveredar aqui por 4 fontes. Ele vai beber de 4 fontes que foram fontes ruins para a sua vida. Agora olhe para mim. A primeira fonte ruim que Salomão bebeu, escolhas que Salomão fez na sua vida, primeiro foi bebida. Salomão, ele enveredou por uma vida de bebida. O que é isso, pastor? Tem gente que vai ficar assustado quando eu vou falar aqui. O homem mais rico de Israel, o homem mais sábio de Israel, teve uma vida na embriaguez, na bebida? Teve. Salomão, ele vai enveredar por um caminho de vinhos, de bebidas. E isso está em Eclesiastes capítulo 2, versículo de número 3. Abra comigo a tua Bíblia. Olha que Salomão diz: resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Resolvi no meu coração me entregar à bebida. Resolvi no meu coração me entregar ao vinho, regendo-me. Ou seja, ele está reconhecendo que ele decidiu seguir o caminho da bebida. Ele decidiu entregar-se ao vinho, regendo a sua própria vida. E ele disse: contudo, pela sabedoria entreguei-me à loucura. Porque uma vez que ele escolhe o caminho do vinho, ele escolhe o caminho da bebida, ele está se entregando à loucura, irmãos.
porque a escolha que ele está fazendo não é uma escolha certa, não é uma escolha que traria felicidade para a vida dele, mas traria destruição. Então diga comigo, a primeira fonte que ele bebeu foi a fonte do vinho, foi a fonte da bebida, porque o vinho, irmão, ele embriagava. Agora, irmãos, Salomão pensou que a felicidade estava no fundo de uma garrafa de vinho. Salomão pensou que a felicidade estava no fundo, na última gota de vinho que ele poderia beber. Mas a alegria do vinho, irmão, ela é passageira. Como Salomão era rei de Israel, quantos banquetes eles não foi? Quanto momento de glória no seu reinado diante de imperadores, reis, onde a mesa se encheu de bebidas, onde os banquetes se encheram de vinho, e é ele mesmo dizendo: entreguei-me ao vinho, entreguei-me à bebida. Tem gente que está assustado porque não sabia disso. O homem mais sábio, o homem cheio de sabedoria, bebeu da fonte rota, que foi bebida. Diga bebida. Irmãos, só que Salomão esqueceu que as consequências da embriaguez, elas são danosas. Só Deus sabe uma esposa que vive com um homem embriagado, a luta que... Olha aqui para mim, igreja. Só Deus sabe uma pessoa que vive com alguém na embriaguez, sabe que quão difícil é. Irmão, Salomão, ele não pensou que as consequências da embriaguez, elas são danosas e leva o homem a perecer. Olhe para mim. Então a primeira fonte que Salomão bebe é a fonte do vinho, a fonte da bebida. A segunda fonte que Salomão bebe é a fonte da riqueza. Diga riqueza. Capítulo 2 de Eclesiastes, versículo de número 4 até o versículo de número 8. Leia comigo. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas e plantei para mim vinhas. Fiz jardim, pomares para mim, e nestes plantei árvore frutífera de toda a espécie. Irmãos, a segunda fonte que Salomão bebe, que não era uma fonte tão boa, era a fonte da riqueza. E do versículo 4 ao versículo 8, nós temos aqui o que Salomão possuía. Leia comigo. Olha que ele diz: eu construí grandes obras. E a primeira obra que ele construiu foi: ele edificou uma casa, plantou para ele uma vinha, fez para ele um jardim, fez um pomar, e neste pomar ele plantou árvore frutífera de todas as espécies. Agora imagina ter um jardim, um pomar, que nela tem plantado toda sorte de árvores, de todo tipo de frutas. É isso que Salomão está dizendo aqui. Versículo de número 6. Fiz para mim açude, diga açude, para regar com ele o bosque que reverencia as árvores. Comprei servos, comprei serva, tive servo nascido em casa, e também possuí bois e ovelha, mais do que possuíram todos os que viveram antes de mim. Irmãos, Salomão teve mais animais do que qualquer rei que passou por Israel. A riqueza de Salomão era muito grande. E no versículo de número 8 ele diz: amontoei para mim. Amontoar é que ele tinha com muita sobra.
ele tinha com abundância. Amontoei para mim prata e ouro. Diga, prata e ouro. Pensa um homem que acumulou, irmão, tanta prata e tanto ouro. E ele diz aqui, ó: amontoei para mim tesouro de reis, de província, ouro que vinha de outras localidades. Provi-me de cantores e cantoras. Salomão encheu o palácio de cantores, pessoas que sabiam tocar harpa, tocar instrumentos. A riqueza de Salomão não era pequena, era grande, era imensa. E além dele ter grande riqueza, ele vai desfrutar das delícias dos filhos dos homens. E adquiriu para ele mulheres e mulheres. Então a primeira fonte, rota que Salomão bebe, é a fonte da bebida. A segunda fonte que Salomão bebe é a fonte da riqueza. Irmãos, ele acumulou bens, fortuna, ele se vestia de forma elegante, estava cercado de ouro, de pedra preciosa, mas o brilho da riqueza não passava de uma bolha de sabão. Quem está comigo, levante a tua mão. Irmão, ter riqueza não passa de uma bolha de sabão. Ter riqueza é ter um mundo colorido, mas nenhuma consistência. Porque a maioria, por trás de muita riqueza, muitas das vezes existe uma vida de aparência. Por trás de muita riqueza, havia uma vida de aparência. Diga, a primeira fonte que Salomão bebe, diga, bebida alcoólica, vinho que embriagava ele. A segunda, riquezas, aonde ele se tornou o homem mais rico de todo Israel. Irmãos, a terceira fonte, rota, que Salomão vai beber na sua vida, são as aventuras sexuais. Aventura com mulheres. Está no capítulo 2, versículo de número 8, leia comigo. Amontoei para mim prata, ouro, tesouro de reis, de província, provi-me de cantores, cantora, e das delícias dos filhos dos homens, e adquiri para mim mulheres e mulheres. Repita bem forte: mulheres e mulheres. Olhe para mim agora. Salomão, irmão, ele começou a beber da terceira fonte, que são aventuras sexuais. Começou a ter relacionamento com vários tipos de mulheres, irmãos, e começou a viver aquelas aventuras. Salomão, ele proveu para si mulheres e mulheres. A prova que ele teve 700 princesas e 300 concubinas. Para que um homem ia ter um horror de mulher desse, irmão? Me diga aí. Olhe para mim. Olhe para cá, você que é homem. Para que, irmão, para que um homem desse ia decidir, irmão, ter este tanto de mulher? Diga glória a Deus. Tem hora que ele tem uma e não está nem dando conta direito. Olha aqui, irmãos, as mulheres que ele tinha. Teve 700 princesas e 300 concubinas. Mas as aventuras românticas e as paixões carnais não preencheram o vazio do seu coração, irmão. Você sabia que as paixões de muitas mulheres, uma vida romântica demais, uma vida de paixão, leva o homem à lona, irmão, leva o homem à ruína, leva o homem à destruição. Uma vida de paixão faz o homem perder toda a sua riqueza. É ou não é? Irmão, e Salomão começou a beber desta fonte de aventuras sexuais. E quantas pessoas têm vivido aventuras sexuais por aí?
E quando decide beber dessa fonte rota, tem perdido a família. Diga comigo, misericórdia. Tem perdido a esposa, tem perdido a igreja, tem perdido a família, porque está se aventurando em aventuras sexuais. Irmãos, Deus ele não quer que o homem tenha uma vida de aventura sexual por aí com mulheres. Deus quer que o homem venha desfrutar a vida sexual, mas com uma companheira apenas. O sexo ele é feito para ser desfrutado aonde? Dentro do casamento. Se alguém quer ter uma vida sexual ativa, ele deve primeiramente procurar um relacionamento. Glória a Deus. Então, irmãos, a pessoa deve, olhe para mim, se ela quer ter uma vida sexual ativa, ela deve, de todas as formas, procurar primeiramente adquirir um casamento. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Porque, irmão, a aventura sexual com muitas mulheres, com mulheres que não são sua, vai levar o homem à destruição, vai levar o homem à ruína. Todas aquelas mulheres não preencheram o coração daquele homem. Quem está comigo, levante as mãos. Então não vale a pena, irmão. Quantas pessoas que deixam um relacionamento e já entram no outro, irmão, e fica brincando com os sentimentos de pessoas e mais pessoas. Quantas pessoas já trocaram de esposa várias vezes, trocam de esposa como se trocasse de camisa, irmãos. Olhe para mim. E alguns acham que quando eu falo isso aqui, irmão, eu estou implicando com alguém. Não estou pregando a palavra. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Isso aqui não é indireta para ninguém, irmão, porque uma vida de aventura sexual vai levar o homem para a ruína, irmãos. A terceira fonte, olhe para mim. Aliás, a quarta fonte que Salomão bebeu foi a fonte da fama. Diga fama. Agora leia comigo o capítulo 2, versículo 9 até o versículo 10. Engrandeci-me, subpujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém, e perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejava os meus olhos, eu não lhe neguei, e nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Porque a vida que Salomão estava vivendo, irmão, começou a trazer para ele uma vida de fadiga. Pensou? De banquete em banquete, entregando-se ao vinho, se deitando com mulheres toda hora, todo momento, naquela loucura de possuir riqueza, ter prata, ter ouro. Imagina, irmão, se esta vida não cansou Salomão. Cansou o seu espírito, cansou a sua alma. Irmãos, ele adquiriu a maior fama, porque se tornou grande. Diga comigo, se tornou grande. Diga bem forte, se tornou grande. Irmãos, ele superpujou a todos aqueles que foram antes deles. Ele abasteceu o coração com tudo que desejava os seus olhos. Mas qual foi o final? Qual foi o final? Irmãos, no final ele reconheceu que tudo não passava de vaidade. Capítulo 2, versículo 11. Lá no versículo 11 ele vai reconhecer, irmão, que não adiantava ter uma vida de banquete, de bebida, entregar-se ao vinho, ter riquezas, viver aventuras sexuais, ter fama. Lá no final ele reconhece que tudo é vaidade, que tudo é correr atrás do vento. Leia comigo o versículo de número 11.
e considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos. Ele agora para diante daquele pampiro e está escrevendo: eu considero agora que todas as obras que as minhas mãos fizeram. Ele está lembrando do quê? Dos momentos que ele pegou o cálice e se entregou ao vinho, do momento que ele usou as mãos para adquirir riqueza, momento que ele usou o corpo para viver aventuras sexuais, quando ele usou o orgulho, a sua prepotência para viver a fama que adquiriu. E agora ele está dizendo, agora ele está reconhecendo, dizendo: todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o meu trabalho, que eu fiz com fadiga, eis que tudo é vaidade. Olhe para mim. E ele está chegando à conclusão dizendo: eis que tudo é correr atrás do vento. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Quantas pessoas, irmão, têm vivido a vida que Salomão está citando aqui neste texto? Quantas pessoas têm vivido uma vida apenas para beber, para se prostituir, uma vida de vinho, vivendo uma vida de loucura, vivendo uma vida onde desfruta de aventuras sexuais, que tem mulher à vontade, a hora que ele quer, mas isso não preenche o vazio da sua alma. Quem pode levantar as mãos? E lá no final ele chega à conclusão dizendo, ele reconhece agora que tudo isso era vaidade, que tudo isso é correr atrás do vento. Irmãos, o que importa, Salomão chega à conclusão, o que importa é temer a Deus. Leia comigo Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. No fim da sua vida, Salomão chegou à conclusão de que só o temor de Deus dá sentido para a vida. Salomão vai reconhecer que não vale a pena ter uma vida entregue ao vinho, não vale a pena ter uma vida entregue à riqueza, não vale a pena ter uma vida entregue às aventuras sexuais, não vale a pena ter uma vida entregue à fama. Salomão reconhece que o que mais importa é temer a Deus. Abra aí a tua Bíblia, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Salomão está dizendo que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Qual é o meu dever, pastor? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Qual é o meu dever como pastor? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque não adianta, irmão, viver uma vida em busca de desenfreada por causa da felicidade. O que eu estou pregando aqui é a busca desenfreada da felicidade. Salomão se aventurou em buscar, em uma busca desenfreada, em ser feliz. Você já viu alguém dizendo assim: o que importa é eu ser feliz, pastor? Será que isso importa? Irmão, o que importa não é ser feliz não, o que importa é temer a Deus. Levante as tuas mãos. Porque tem gente que com essa frase, não, o que importa é eu ser feliz. Então, para mim ser feliz, eu posso beber de qualquer fonte que possa aparecer na minha frente. Mas o que importa, irmão, não é ser feliz. O que importa é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Levante as tuas mãos. Porque tem gente, irmão, que em busca da felicidade, ele está apostando tudo. Não, eu quero é ser feliz, eu quero é desfrutar da vida, mas o que importa é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Levante as tuas mãos. Agora olhe para mim. Só quem está entendendo o que Deus está entregando aqui, irmão.
Você está ouvindo a voz de Deus nessa palavra simples? Irmão, nós fomos criados para serem felizes. Sim, a Bíblia diz que o homem que teme a Deus, ele será feliz. Só que é uma felicidade no temor de Deus, irmãos. O homem que teme ao Senhor, ele será feliz. A prova que ele vai comer do trabalho das suas mãos, feliz ele será, e tudo quanto ele fizer vai dar certo. Mas é uma felicidade no temor de Deus. Irmãos, a felicidade é um anseio legítimo. O problema do ser humano não é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, enquanto Deus nos criou para a maior de todas as felicidades. Qual foi a maior felicidade que Deus nos criou? Glorificar o seu nome. Levante a tua mão. Será que isso aqui, irmão, está na igreja glorificando a Deus, não é melhor do que está enchendo a cara por aí? Diga glória a Deus. Uma vida, irmãos, de louvor a Deus, de glorificação a Deus, será que não é melhor do que o acúmulo de muita riqueza, de aventuras sexuais, uma corrida atrás de fama? Adorar a Deus é muito melhor. Levante as tuas mãos. Foi para essa alegria que o Senhor te chamou e te vocacionou. Olhe para mim agora, irmãos. A felicidade não é apenas possível, mas é possível em todas as circunstâncias. Nós podemos nos alegrar sempre. Não é lugar e nem são as circunstâncias que determina a nossa alegria. Diga, não é o lugar. Diga bem forte, não é o lugar que determina a sua alegria. Você pode estar em casa sem nada para comer, mas se Jesus é a tua alegria, você está bem. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Você pode estar cheio de boleto lá para pagar, mas se Deus é a tua alegria, você está bem com Ele, irmãos. Porque a nossa alegria não depende de circunstância e não depende de lugares. As nossas alegrias não dependem do que nós passamos ou sofremos. A nossa alegria é o Senhor. Levante a tua mão bem forte. A tua alegria é o Senhor, irmãos. E a nossa alegria não vem da terra, mas vem do céu. A alegria não vem das pessoas, a alegria vem de Deus, irmãos. Você já viu alguém que ele é dependente de amigo? Se não tiver amigo, ele morre, ele fica triste. Já viu? Quem já viu pessoas assim? Irmão, a gente tem que vencer isso, irmão, porque a nossa alegria está no Senhor. Já viu alguém que chega assim e diz assim: olha, não, eu vou naquela igreja, ninguém olhou para mim, ninguém deu um sorriso, ai, ninguém me ama. Diga misericórdia. A nossa alegria é o Senhor. Diga, a tua alegria é o Senhor. Levante as tuas mãos. A nossa alegria é o Senhor, irmão. E a gente precisa aprender algo. Se alguém nos amar, nós vive. E se alguém nos amar, a gente vive da mesma forma. Diga glória a Deus. Uma vez eu tive que falar para uma obreira da igreja. Eu disse: irmã, a senhora me perdoe a minha sinceridade, que tem hora que eu sou meio atrevido na palavra. Eu disse: a senhora tem que parar de estar mendigando, irmão, carinho das pessoas, e vai ser feliz com Deus. Hoje ela liga para mim, alega: ô meu pastor, agradeço pelas palavras, que hoje eu sou uma mulher feliz. Levante as tuas mãos, viva a sua vida e adore e glorifica o Senhor Jesus. Independente se alguém lhe ama, se alguém lhe abraça, se alguém lhe beija ou deixa lhe beijar, Jesus é a tua maior felicidade. Levante as tuas mãos e glorifica o Senhor. Te alegra, irmão, na presença de Deus. A nossa alegria, ela vem de Deus. Diga, de Deus. Agora olhe para o amigo aí do teu lado, diga: se você me amar é bom, mas se você não me amar, Deus me ama. Diga glória a Deus. Porque a nossa alegria vem de Deus. Olhe para mim, igreja. Irmãos, a nossa alegria não vem de dentro, a nossa alegria vem do alto. Eu vou repetir.
A nossa alegria não vem de dentro, a nossa alegria vem do alto. Levante a mão para o alto. Porque tem hora que você não vai se sentir alegre, mas Deus está com você em todos os momentos da tua vida. Deus está contigo, irmãos. Irmãos, a verdadeira alegria não é uma emoção, não é um sentimento. Tem gente que acha que a alegria é uma emoção, né? Não, para mim ter alegre eu tenho que chorar, eu tenho que me emocionar. Não. Tem momento que eu estou alegre, mas não precisa eu estar me emocionando por aí. Quem está me entendendo, levante a mão. E alegria não é um sentimento, irmão. Porque tem gente até na igreja tem que sentir. Já viu crente que chega na igreja assim: eu vou lá na igreja que o pastor Naís dirige, e eu quero sentir para ver se ele é de Deus mesmo. Para que isso, irmão? Vida com Deus não é sentimento, vida com Deus é experiência. Tem hora que você não vai sentir nada, não vai sentir um arrepio, mas você sabe e tem uma convicção que Deus está com você. Quem pode levantar a mão e glorifica o Senhor? Irmão, vida com Deus não é sentimento, é experiência. Tem hora que eu não vou sentir, mas eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele está conosco. Agora olhe para mim, igreja. A verdadeira alegria, bem forte, diga: a verdadeira alegria é Jesus. 1, 2, 3, a verdadeira alegria é isso, irmão. E nós temos Jesus na nossa vida, irmão, e nós precisamos ter uma vida de alegria. Diga glória a Deus. Uma vida alegre. Irmão, pergunta para minha esposa, a luta que nós já passamos, um dia que eu amanheço triste ali, não, a ver quando não tem nada, eu digo para ela: espera um minutinho que eu vou falar com o dono da obra ali rapidinho. Irmão, mas pergunta se eu fico cabisbaixo, triste. Não, Deus é a minha alegria. Levante a tua mão. Se Deus é a minha alegria, Deus é a tua alegria também. Eu quero profetizar aqui, irmão, nesta noite, para você começar a mudar agora o teu semblante e começar a colocar um sorriso no teu rosto, porque Jesus é a tua maior alegria. Levante a tua mão, abra um sorriso forte, bonito aí agora e glorifica o Senhor, para Satanás ver que Jesus é a nossa maior alegria. Glória a Deus. Irmão, quem tem Jesus é uma pessoa feliz. Vou repetir de novo: quem tem Jesus é uma pessoa feliz. Só quem é, levante a mão, porque eu sou feliz. Eu quero alguém mais feliz do que eu para levantar a mão mais alta do que a minha. Levante a mão, porque quem tem Jesus é feliz, irmãos. Quem é feliz confia em Jesus. Irmão, quem tem Jesus é feliz, mas quem não tem Jesus não é feliz. Por isso que ele precisa do cigarrão, precisa da bebida, precisa da mulherada, é ou não é? Precisa da festa julina, precisa do carnaval para balançar o esqueleto. Mas quem tem Jesus tem alegria. Levante a tua mão. Agora eu vou concluir com esta palavra. Olhe para cá para meus olhos verdes. Foca aqui em mim. E você é feliz? Você é feliz? Ou você precisa de coisas para fazer você feliz? Olhe dentro dos olhos azuis do irmão, diga: você é feliz? Porque Jesus é a nossa maior alegria, irmãos. E se nós temos Jesus na nossa vida, precisamos estar alegre a todos os momentos, porque o Senhor é a nossa maior riqueza, o Senhor é a nossa maior alegria, irmão. Então, irmão, não fique sofrendo em busca, olhe para mim, desenfreada atrás da felicidade. Irmãos, eu vou contar algo aqui, você vai rir. Eu fiz parte de uma igreja, e lá tinha uma moça. O nome da moça era Felicidade. O nome da irmã era Felicidade. A pessoa dava oportunidade para a irmã Felicidade, o nome dela. E o jovem da igreja, sabe que jovem brinca, né, irmão? E o jovem cantava assim: andava pela rua da cidade, procurando a irmã Felicidade. Vigia, rapaz.
O jovem brincava, que era uma moça bonita, irmão, e o nome da moça era Felicidade. Diga glória a Deus. E a gente tem que ser feliz mesmo, porque Jesus é a maior alegria. Não viva, irmão, por aí buscando uma felicidade desenfreada. Você já tem a maior alegria na tua vida, que é Jesus Cristo. Tem gente que quer, irmão, viver a vida que Salomão viveu. Não, pastor, eu só vou ser feliz quando eu tiver rico, pastor. Diga comigo, misericórdia. Eu vou ser rico, eu vou ser alegre na pobreza mesmo, dando glória a Deus. Diga aleluia. Irmão, porque Jesus é a nossa maior alegria. Diga glória a Deus. Então, não viva uma vida, irmão, aí em busca desenfreada por causa da felicidade. Não, pastor, eu tenho que ser feliz de todo jeito. Nem que eu faça macumba para tirar o marido da outra, eu vou casar. Diga, não faça isso, misericórdia. Tem gente que vive assim, irmão, porque quer uma busca desenfreada pela felicidade, não quer esperar em Deus, não quer esperar Deus realizar. Levante a tua mão. Eu quero dar uma palavra aqui para a moça solteira. Quem é solteira aqui, levante a tua mão. Levante a tua mão, espera no Senhor. Você não vai precisar roubar marido de ninguém. Você não vai precisar roubar marido da irmã da igreja, porque Deus é a tua maior alegria e Deus será a tua providência. Levante a tua mão, porque Deus é a tua maior felicidade. Diga glória a Deus, diga aleluia. Irmão, Deus é a sua maior alegria. Vamos ser felizes, irmão, ser feliz. Fique em pé agora, por gentileza. Eu quero orar pela tua vida. Quem entendeu a palavra de Deus aqui, irmão? Entendeu a palavra? Deus está falando com você agora. Você já tem a felicidade, que é Jesus. Junta aí a família, irmão, junta aí a família. Eu quero orar agora. Deus, Ele vai te abençoar. A maior alegria Jesus vai enviar para o teu coração, para a tua vida, para a tua mente, que é a presença dEle no teu coração. Glória a Deus. Irmão, viva a felicidade, seja feliz. Não é pecado ser alegre, ser feliz, seja no temor do Senhor. Qual foi a conclusão de Salomão? Tudo que importa, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então não adianta você estar querendo correr para cima e para baixo, querendo ficar rico, não. Você já é feliz. Você já tem o que você deveria ter, que é Jesus na sua vida. Grande Deus e eterno, soberano Pai. Ó Deus, eu e a minha família, nós estamos aqui no altar do Senhor, e nós queremos orar, meu Pai. Nós queremos agora glorificar o Teu nome, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de estar ouvindo esta palavra. Ó Deus, uma palavra, Senhor, que falou, meu Pai, sobre a busca desenfreada da felicidade. Ó Deus, meu Deus, uma vida que Salomão trilhou, Pai, uma vida de vinho, entregue ao vinho, entregue a riqueza, entregue as paixões, entregue, meu Deus, a fama. Mas ele chega à conclusão do seu dia dizendo que a soma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, Pai. Que nós possamos temer ao Senhor a cada dia, que o temor do Senhor esteja em nosso lar, esteja em nossa casa, esteja na nossa família. Abençoa nosso lar, Pai. Abençoa nossa família. Abençoa, traz a tua bênção e nos abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Grande é o Senhor Jesus. Pode sentar, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Glória a Deus. Aleluia. Esse aqui, ó, bem ligeiro. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Que Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Jesus. Aumenta mais, irmão, isso. Glória a Jesus. Queridos, fiquem em pé em nome do Senhor, vamos concluir. Deus abençoe os irmãos da live, Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja